Eu sou Daniele, tenho 35 anos e a primeira vez que eu vim na IEQ Iguatemi foi em abril de 2016. A minha conversão foi um pouco, eu diria que para mim, olhando hoje, olhando por um plano de cima, foi um desenho lindo de Deus, olhando hoje. No momento foi assim, foi bem dolorido por conta do processo físico que eu passei, mas hoje eu entendo que foi um processo de fortificação, foi um processo de amadurecimento muito forte e foi o momento em que Deus me escolheu. Então foi quando eu tive um mal súbito, eu fui levada para o hospital às pressas, foi descoberto um tumor no meu cérebro e eu tive que ser operada, passei 2 dias em coma. Nesse coma eu comecei a chamar pelo meu irmão, e é o irmão que eu mais amo na minha vida inteira, e eu chamava por ele muito, muito, muito. Eu chamei por ele tanto, insistentemente, que os médicos mandaram chamar por ele. Contada depois a história pela minha cunhada, ele passou uma noite de batalha acordado, que foi a noite que antecedeu a ida ao hospital, depois que eu chamei por ele. E quando eu acordei do coma, a pastora Rosa já estava lá para me visitar. Depois daquilo, ele foi me visitar, ele me perguntou se eu aceitava Jesus, que foi o momento que eu aceitei Jesus na minha vida. Ele foi junto com meu marido. Depois daquele momento, eu passei por uma prova muito difícil, que eu estava muito sedada, e eu passei por uma prova de alucinações terríveis, e foi ali numa madrugada inteira na UTI que eu senti a presença de Jesus pela primeira vez. Depois disso, a primeira coisa que aconteceu depois que eu me recuperei foi vir a um culto na IEQ Iguatemi. A primeira sensação que eu tive quando eu cheguei aqui foi: é o lugar que eu quero estar, é o lugar que eu quero ficar, é minha casa. Eu senti como se eu estivesse chegando numa reunião familiar, no almoço de domingo, só que com a presença do meu Pai Supremo, meu Pai Celestial. Segundo culto que eu tive aqui, o segundo culto na IEQ Iguatemi, eu decidi me entregar a Jesus. E a decisão não foi por conta do meu estado de saúde, a decisão foi porque eu só quis correr para os braços de Jesus. A primeira vez que eu ouvi o pastor Daniel falar sobre batismo, eu não pensei 2 vezes, só quis correr para os braços de Jesus, me ajoelhar nos pés dele e contar para todo mundo o quão grata eu sou por aquela noite que ele passou comigo. O dia do batismo foi tão importante para mim e tão inesquecível quanto o dia do meu casamento. Eu estava muito vulnerável naquele dia. A gente teve que adiantar a data do batismo. No dia do batismo, eu lembro que eu não consegui estar no culto por conta do meu estado de saúde. A gente chegou depois do culto. Quando eu cheguei na porta da igreja, foi como se a noiva estivesse chegando para um casamento. O meu irmão já estava me esperando, foi inesquecível. O carinho, o acolhimento que eu tive naquele dia, eu nunca vou esquecer. E passou muito rápido. Se eu pudesse me batizar de novo, eu me batizaria. Logo depois da cirurgia, por incrível que pareça, as convulsões não melhoraram, elas pioraram porque eu tive uma sequela de epilepsia. A cicatriz que ficou no meu cérebro ficou muito grande. E logo depois eu já iniciei um tratamento de radioterapia. A diferença é que eu e o Lucas, a gente conseguiu lidar melhor com isso, então a gente tinha mais paz. E a gente crê que foi Jesus na nossa vida. A partir do momento que a gente entregou a nossa vida, e que a gente desceu as águas do batismo, então a gente conseguiu, no nosso interior, pelo Espírito Santo, passar pelo vale, passar pelas provas com muito mais paz e entendimento e muita força. E até hoje a gente está lidando com isso.
O pastor Daniel esteve no hospital me visitando. Foi o momento em que eu conheci o pastor Daniel. Ele faz parte da minha trajetória, ele faz parte da minha vida. A pastora Thalita é como se, quando eu vejo ela e aquele sorriso e o abraço dela, quando eu tô aqui na igreja, e mesmo de longe ela manda um beijinho, é como se eu estivesse vendo. Eu nunca tive uma melhor amiga de faculdade, por exemplo, mas a pastora Thalita é como se fosse. Eu não tenho amigos do mundo, mas a pastora Thalita supre qualquer um que eu pudesse ter. Mesmo que eu não tenha nenhuma intimidade com ela, porque não tem nem necessidade. A presença dela, a força dela, a luz dela já é tudo isso. Já representa. É a minha igreja. É como se fosse a minha família. A prova nem sempre é uma coisa ruim. Uma enfermidade nem sempre é uma coisa ruim. A forma como a gente lida com as coisas nem sempre precisa ser triste, nem sempre precisa ser de lamentação o tempo todo. A gente nem sempre precisa reclamar de tudo, lamentar de tudo, pensar que nossa vida está perdida porque a gente recebeu um diagnóstico ou porque a gente recebeu uma notícia ruim. Porque Deus é sobre todas as coisas, Ele conhece o nosso coração, Ele tem o plano da nossa vida, Ele tem o nosso controle, e se a gente entregar o nosso controle, a nossa vida nas mãos dEle, então tá tudo certo, tá tudo bem.